Bem-vindo ao Fala Maria. Hoje eu tenho a honra de receber uma são carlense belíssima, jovem, é linda demais, essa empreendedora, já nasceu empreendedora, a Bárbara Bono Biondi, proprietária da Folk Store. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Maria. Uma honra estar aqui. Amei conhecer seu espaço. Parabéns pelo projeto novo aí à frente da revista, da imobiliária. Um projeto que se entrelaça no outro, né? Sim. Aí trazendo a tecnologia, a inovação. Tô amando. Então, para mim é uma honra estar aqui ao seu lado nessa edição. Sempre é bom estar ao seu lado, porque você é luz, né? Eu já falei várias vezes que eu te amo, né? Muitas vezes eu falei para você que eu te amo. De muito tempo, né? Nós, para quem não sabe, aí eu e a Maria, a gente tem aí uma amizade já antiga. Nós estudamos juntas na faculdade de Direito. Lembra? Sim, lembra? Há uns anos atrás, né? Sempre aí na área comercial. Vendedoras, né, Maria? Vendedoras. Então, eu gosto muito de... Também adoro a sua história, acompanhar. Então, a gente compartilha aí do universo de empresário feminino junto, né? É isso mesmo. Gente... A Bárbara, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, mas assim, eu já sei quase tudo sobre você, viu, Bárbara? Sim. Quase tudo. Só algumas perguntinhas aí que eu vou te surpreender, tá? Vamos lá. Mas a Bárbara, ela tem 10 anos já com a Folk Store. E a mãe dela também vendedora nata. Então, essa menina, ela já nasceu... sendo empreendedora, na barriguinha da mãe ela já estava empreendendo, né? Então ela traz ela tem uma bagagem incrível e um modo de ver a moda, a vestimenta nas pessoas. Ela tem um olhar super diferenciado, né? Então, Bárbara, eu vou perguntar para você, apesar que todos já sabem que ela começou muito cedo, como foi crescer nesse ambiente da moda? Vamos lá, Maria. Então, já vou começar aqui introduzindo também, assim, um pouquinho, né, da minha história. 2025 tem sido um ano especial. A gente está celebrando aí 10 anos de Folk Store, 10 anos da minha loja, onde eu sou sócia ao lado da minha mãe. E a gente decidiu que a gente ia comemorar essa uma década de empresa o ano todo. Então, recentemente trouxemos aí a edição do nosso desfile lá na Oasis Eventos, que você esteve presente com a sua marca. Então, a gente trouxe nessa edição um pouquinho de história, um pouquinho da nossa trajetória, para que a gente se conectasse mesmo, porque atrás de todo CNPJ, né, tem Sim. o CPF, tem aquela pessoa que faz tudo acontecer. Então... a minha mãe trouxe, né, foi a primeira vez que ela contou a história dela no nosso evento, que ela trouxe essa trajetória dela aí de anos. Então, tudo, né, o que eu sei, eu cresci nesse ambiente, né, vendo a minha mãe lutar muito, vendo a minha mãe ser vendedora, vendo ela ganhar aí a vida com as vendas também no comércio, para dar um futuro melhor para mim, para minha irmã. Então, o exemplo é tudo, para bater, né? as metas. Para bater as metas. Então, meu pai também sempre autônomo, empreendedor, também empresário. Então, eu cresci num ambiente, né, resiliente, de muita luta, aonde nada veio fácil para os meus pais. Então, não tinha como, assim, o exemplo ser diferente. Né? Então, desde que a Folk Store nasceu, eu tinha 17 anos, me uni à minha mãe, falou, vamos abrir a nossa loja? Falei, vamos, conta comigo, mãe, eu embarco nessa com você, porque ela não tinha ninguém, né, para ajudá-la. E nasceu a Folk Store, e aí eu, Bárbara, entrei, né, fui me desenvolvendo mulher, crescendo ali dentro da loja, aplicando as minhas visões, trouxe essa história do marketing, atualmente, essa parte da venda tá diferente hoje, então estudando redes sociais, atrelando a minha imagem,
E a minha mãe já tinha muita experiência, né, de vendas. Então a gente uniu as duas coisas assim e deu muito certo. Então essa é a nossa história. Eu não seria nada sem ela e nem ela sem mim. Nós somos assim uma sociedade à frente da Folk Store hoje e muito orgulho da nossa empresa ser familiar, né? Sim. E comandada aí por mulheres fortes. Então eu cresci nesse ambiente e aí agora tenho a minha irmã também, que tem 20 anos, está vindo também, está estudando moda na FAP São Paulo, então ela também está vindo aí para agregar ainda mais aí nessa trajetória. Muito bom. Eu percebo, quando eu entro na sua loja, que ela é super acolhedora. As meninas, as vendedoras, né? Sim. Elas também têm o seu jeitinho, são super acolhedoras, amáveis. Sim. Elas te propõem peças para você, aquelas peças que realmente têm a ver com o seu estilo, com o seu gosto, com o seu corpo, e isso faz toda a diferença em um atendimento, né? Que hoje em dia atendimento tá tão difícil, né? Sim, você chegar numa certeza. loja e ser bem atendida. E assim, muito obrigada, porque sempre que eu vou na loja, eu sou muito bem atendida, né? E esse lado seu também de ser influencer, de mostrar suas peças, né? As suas colaboradoras, elas também mergulham no universo da moda, elas estão 100% engajada, mas engajada mesmo, né? Sim. E isso faz toda uma diferença, né? E você é privilegiada por ter essa equipe que se engaja bem exatamente naquele seu estilo e graças a você e a sua mãe que puxaram, né, isso, que levaram isso adiante. Isso exatamente. É sensacional. Sobre a equipe Folk, né, Maria, eu tenho cada vez mais falado sobre elas, sobre a nossa equipe, porque toda a equipe é comandada, eu falo, né, por um bom líder e vice-versa, né? Eu amo as meninas, tudo que elas entregam lá na loja, e eu me divido para participar de tudo. Estar presente, participo de todo o treinamento delas, gosto de acompanhar os atendimentos das clientes, entre a parte dos bastidores do administrativo da empresa, que eu também tomo conta. Sim. Me divido entre, né, ser a influencer, fazer os conteúdos. E quando a gente está num ambiente que tem exemplo, que todo mundo está motivado e que todo mundo entendeu o propósito e a cultura do negócio, eu acho que esse é o reflexo. Então, eu sei muito bem passar os objetivos da Folk Store e a nossa cultura empresarial e o nosso propósito para elas, minhas colaboradoras, e elas, né, não é à toa que também estão junto da Folk Store, também têm essas visões e juntas a gente forma um time assim incrível, que cada uma na sua posição somam todos os nossos resultados. Inclusive ontem fizemos uma reunião aí de início de mês, trouxe tudo isso para elas e aonde eu posso, né, eu tô presente, eu tô elogiando e ouvir isso para mim, assim, é uma grande satisfação mesmo, porque é a certeza que a gente tá no caminho certo fazendo um bom trabalho. Não tenho dúvida, com certeza. E vindo de mim, com você certeza sabe que é verdade. É muito exigente. Porque o Fala Maria é exatamente isso. A gente tá aqui para falar o que realmente é ao vivo. Exatamente. A vida ao vivo. Como ela né? Como ela é. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante depois, e eu até já sei, né, a resposta, né? A Folk nasceu no período da sua faculdade de Direito. Sim. Nós nos conhecemos lá. Sim, já dei um spoiler aqui no começo. Já veio. Como foi essa virada de chave? Em que momento você entendeu que a moda seria a sua jornada? Vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho, né, da minha base familiar, da onde o direito surgiu na minha vida, né? Eu tinha, olha só como são as coincidências. O meu pai sempre atuou, foi empresário no ramo de confecção, uniformes, então já atuava na indústria de roupas também. Sim. E de outro lado eu tive minha mãe,
que também era vendedora, também atuava com roupas. E o meu pai cursou direito. Sim. Hoje ele não atua na área, mas eu vi meu pai cursar direito. Então, nas mesas de família, né, assim, o assunto era sobre o direito, sobre os casos que meu pai estava ali atuando. E eu fui me interessando, eu me interessava por aquilo. Eu acho que no fundo, né, toda profissão tem, mas o direito sempre foi sobre pessoas, sobre os problemas e no fundo sobre pessoas. Sim. Então eu gostei do direito. Quando eu me formei no colegial, eu falei, já tinha escolhido, eu vou sair do colegial e eu vou para a faculdade de direito, né? Prestei Enem, fui bolsista do ProUni e direto já entrei aí para a Universidade do Direito e comecei. Ao mesmo tempo, eu abri a loja com a minha mãe. Então, eu me dedicava meio período a período integral à loja, né, durante o dia, manhã e tarde, e à noite estendia para a faculdade de Direito. E toquei aí por 3 anos essa rotina. Só que o que acontece? A energia que a gente coloca em tudo que faz, Sim. Ao mesmo tempo a loja estava crescendo em uma proporção e a faculdade cada vez mais exigindo de mim. Então Sim. chegou um momento que eu não estava nem fazendo uma coisa bem, nem a outra. Sim. Porque eu estava, né, ficando muito exausta, muito cansada. Então eu senti que eu precisava escolher, porque senão eu não estava dando o melhor de mim em ambos os lados. E aí foi quando eu tomei a decisão, né, de trancar um semestre para eu dar uma descansada e ficar só trabalhando. E foi aí que eu me descobri, eu falei, não, meu negócio precisa de mim, né? Tinha ali toda uma parte familiar, contas que a gente tinha assumido de um CNPJ, o negócio acontecendo, a minha imagem sendo muito bem posicionada dentro da loja. E nesse semestre que eu fiquei longe da responsabilidade da faculdade, eu consegui focar muito mais no trabalho. Sim. E foi aí que eu decidi que eu ia, por um momento, parar com o direito para seguir com a loja. E tudo deu muito certo, porque eu consegui colocar mais energia no meu negócio e eu cresci o dobro, veio os novos desafios. E então eu não formei na área do direito, né? Então, mas o direito ficou no meu coração. Eu falo que tudo que eu aprendi lá é uma bagagem que eu levo comigo hoje. Só não dei continuidade mesmo à OAB, enfim. E hoje, assim, foi a melhor decisão que eu tomei, porque hoje eu tô, assim, muito realizada onde eu tô. E apesar de não ter, né, a graduação, a faculdade da vida que eu tive empreendendo, sendo empresária, para mim é a melhor formação que eu tenho hoje. Muito bem. Quando eu disse para você que eu já sabia a resposta, é porque aconteceu exatamente isso comigo. Eu estava fazendo o curso de Direito e aí eu comecei aqui na imobiliária, abri a imobiliária. Sim. E grávida, né? Olha só. E aí a coisa foi evoluindo de uma forma que eu não tinha condição física, nem mental para continuar a faculdade. E exatamente como você, eu me entreguei de corpo e alma aqui na imobiliária, trabalhando, chegava às 6 da manhã e ia embora meia-noite. Sim. Muitas vezes meu marido veio me buscar 2 da manhã, tendo que fazer tudo, né? Exatamente. Porque empresário tem boletos para pagar, tem muita conta para pagar. Tem muita coisa para realizar. E não é só a cara bonitinha, não. A gente trabalha muito, a gente se esforça muito, a gente ganha dinheiro, a gente paga as contas, a gente ainda sobra dinheiro, a gente investe, e é este que é o empresário. O empreendedor é assim, né? Sim. Ele começa naquela sofrência, mas com foco, com propósito. Depois torna-se empresário e a luta continua. Sempre, né? Sempre, né? Lutas. Não é porque vê a carinha bonita, assim, fala, já nasceu rica, como ela tá linda. Não, mas não é. É muito trabalho, é muita responsabilidade. A gente tem famílias, tem pessoas que trabalham conosco e a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas que estão conosco. Sim, é por isso que eu gosto muito de trazer história, né? Porque, né, a gente, ainda mais eu que atuo no campo da moda, aonde
o fashion e o glamour faz muito parte do meu dia a dia, né? Sim. Tá sempre bem vestida, arrumada, um cabelo bem feito, maquiada, porque é isso que eu vendo. Além de vender roupas, eu vendo a autoestima e a força feminina. Sim. Mas por trás, né, nós somos seres humanos. Tudo Sim. tem uma história, muita história de luta, nada é fácil. Tudo se paga a um preço, né, Maria? Sim. Então, Sim. cada conquista tem muitos obstáculos que precisou ser quebrado por trás disso. Mas o que nos realiza também é amadurecer no processo e curtindo cada etapa, cada fase. Exatamente. E mais uma coisa, sabe o que me divertiu pra caramba eu na faculdade de Direito? Porque eu sou da primeira turma de Direito da Unicep. Veja, e aí eu comecei a trabalhar, e depois eu parei, e aí depois eu voltei, porque eu não desisto nunca, para terminar o curso. Então, tinha dia que eu ia de manhã para uma sala, à noite eu ia para outra sala, no outro dia eu estava em outra sala, e todos jovenzinhos lá, e eu com quase 50 anos, aliás, eu me formei com 50 anos, né? Olha só. E o bom de tudo é que eu me enturmava com a turma jovem, e aí todo mundo gostava de mim, a gente dava risada, eu falava palhaçada, e foi uma alegria. Então, em cada esquina que eu vou, eu estudei com ele, então eu estudei com muita gente. Sim, bons amigos, né? A faculdade. Bons amigos, e foi muito legal. Nos deu, sim. E foi muito legal. Agora vamos voltar para o assunto aqui, Bárbara. Vamos. Adorei relembrar essa parte foi da ótimo. Graduação. É o seguinte, quais foram os maiores desafios nesses mais de 10 anos de folk e o que te faz continuar mesmo diante das dificuldades? Eu acho que eu vou responder de trás para frente. Tá bom. Eu acho que o que nos faz continuar, o que nos faz não parar, é a paixão pelo que a gente faz. Sim. Né? Porque se a gente não tem o amor e a paixão em tudo que a gente entrega, em tudo que a gente faz, a gente desiste na primeira oportunidade. Sim. E vem muitas coisas para dar errado, são muitas coisas que a gente tem que fazer dar certo. Então, primeiro, eu sou louca e apaixonada pela minha área, pelo que eu faço. Então, eu falo que eu descanso no meu cansaço, que cada vez que chegar ao final do dia cansada, significa, né, que os feitos foram realizados. Exato. Então, eu acho que é isso que nos faz, assim, sempre seguir em frente. Mas um momento que foi uma virada de chave para nós, nesses 10 anos, é o primeiro que me vem na cabeça, assim, para responder, foi o período de pandemia. Sim. Sem dúvidas, Maria. Porque diante daquele cenário tão novo que a gente estava passando, de tantas incertezas, de tantos medos, a gente acreditou no nosso negócio e a gente decidiu investir, né? Na pandemia, nós fizemos uma reforma, uma ampliação de ponto. Então, a gente acreditava tanto no nosso negócio e na energia que a gente colocava, que a gente sabia que aquele período ruim ia passar. E Sim. quando ele passasse, a gente ia sair melhor deles. Exato. Que a gente ia vir mais forte. Então, eu tive a oportunidade, né, de um prédio ao lado vagar, e eu consegui fazer a locação e expandir o meu espaço. Sim. Né, e fora não só a ampliação do espaço, mas todas as ações de vendas que a gente precisou criar em um ambiente de resiliência. Então, o comércio fechado, a gente teve que adaptar venda online, as lives, venda em casa, o marketing conectar de outro jeito com as pessoas. Sim. Então, é uma bagagem que a pandemia nos trouxe, que hoje é presente no nosso marketing, assim, até hoje. Exato. Eu já fiz mais de 50 edições de live, uma coisa que aconteceu na pandemia. Sim. E ainda a gente deixa presente ainda nos nossos canais, nas nossas ações de vendas. Então, assim, foi um período muito desafiador a pandemia, mas que a gente... E de muito aprendizado. A gente se descobriu muito, porque se naquele cenário a gente estava se reinventando,
Dali para frente era só bênçãos, né? Porque a gente já estava passando por um período assim muito difícil. Então a pandemia foi uma virada de chave para a Folk Store, uma virada de chave para nós como empresárias. Então, quando você fala, nesses 10 anos, um período que foi desafiador, que te marcou, a pandemia. E a gente somos muito gratas assim por ter sido tão fortes nesse período de pandemia. Como diz o Carlos Drummond de Andrade, cada pedra no meu caminho não me desanima, me desafia. Exatamente. Então é isso, mulheres. As pedras no caminho, não fiquem desanimadas. Tenham essas pedras no seu caminho como um desafio. Eu já falei em vários lugares que em várias vezes, eu me tornei amiga das pedras, porque era assim, Bárbara, eu abri a porta, tinha uma pedra gigante na minha frente. Eu falava, não, mas eu tenho que passar por ela e vencer. Sim. No outro dia, abri a pedra, estava ali daquele lado de novo. Eu falei assim, olha, minha amiga pedra, fica quietinha aqui, porque eu vou seguir, você não vai me atrapalhar, e eu vou seguir o exemplo, a frase do Carlos Drummond de Andrade. Você não vai me desanimar e eu estarei cada vez mais animada, feliz para vencer, para chegar no final do dia e falei, gente, mais uma vitória vencida. Tudo é o ponto de vista, né? Isso que a gente olha para as coisas, né? Exatamente. E cada problema a gente sai mais forte, melhor. Sai mais forte. Se tem um problema é porque tem uma solução. Então vamos olhar para a solução, né? Exatamente. Eu penso assim também. Querida Bárbara, que conselho você daria para quem está começando agora, especialmente mulheres jovens que querem empreender com identidade? Porque você fala muito de identidade, de personalidade, de indivíduo, independência. De independência. Né? Eu adoro, gostei muito da pergunta, assim, acho que ela tem muito a ver comigo. Atualmente, as minhas redes sociais, né, é uma extensão de mim. Eu levo para o meu Instagram um pouco do meu dia a dia, um pouco de tudo que eu aprendo. E as minhas seguidoras que estão lá, minhas clientes, as amigas, interagem muito comigo e eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? Tô começando, me dá uma dica com isso. Então, são tantas dicas, sabe, Maria, que acho que seria um papo aqui longo para um novo episódio. Sim. Mas se eu pudesse dar alguns conselhos assim, olhando para minha jornada, tá? A primeira coisa, começa com o que você tem, não espera o momento perfeito, porque ele não vai chegar. A gente não nasce grande, né? Então, às vezes a gente fica esperando o momento perfeito para começar algo e, na verdade, a gente tem que ir se descobrindo no caminho. Exato. Hoje eu tenho uma equipe de vários colaboradores, eu comecei sozinha. Sim. Era aquela pessoa que limpava o chão da loja, atendia, então... acho que isso é a primeira coisa, assim, as pessoas começarem, porque quando você começa que no caminho você vai corrigindo, né, as coisas e vai melhorando. Outra dica que eu dou, eu acho que para qualquer negócio, vendas, em geral, não só vendas, né, mas em todas as profissões, a gente vê isso hoje em diferentes áreas, medicina, engenharia, advocacia, a nossa imagem é o bem mais precioso, assim, que a gente tem e é um incrível aliado na área do empreendedorismo. Sim. Então, quando eu trouxe a minha imagem para o meu negócio, quando eu usei a minha imagem para vender, para levar, né, o meu produto, o meu trabalho, eu cresci muito mais. E eu sei que muitas pessoas têm essa vergonha, né, de aparecer. Afinal, não é fácil, né? Sim. A gente ter uma vida... uma exposição, ter a nossa vida um pouco mais aberta, mais pública, mas eu acho que é um ponto muito bom para quem empreende, para os negócios, porque como eu falei, por trás de toda empresa tem alguém por trás, um CPF, um ser humano, e hoje o nosso mercado ele se conecta com as histórias, né? Sim. Então, alguém que estiver começando a empreender hoje e falar assim, por onde eu começo?
começa usando a sua imagem e a sua força para colocar na sua profissão, no seu negócio. Eu acho que são 2 conselhos assim que eu dou que são primordiais. Comece agora com o que você tem e também use a sua imagem como aliada. O horizonte é agora, né? Então comece, tenha coragem. Exatamente. Coragem, essa é a palavra. Cansada, tira essa palavra do vocabulário, não, porque você encontre beleza no cansaço. Encontre beleza no cansaço, exatamente. Exatamente isso. Bárbara, querida, como é para você produzir um desfile tão marcante como o da Folk? O que tem por trás daquele momento que todo mundo vê pronto e belíssimo? Bom, sobre o desfile, vamos falar um pouquinho de bastidores, então? Vamos. Acho que é isso que traz a sua pergunta. Sim. Quem acompanhou o evento aí recente que aconteceu no mês de maio na Oasis, viu que foi incrível, foi maravilhoso. E eu falo isso porque nós ficamos muito satisfeitas com o resultado. A gente já foi o 4º desfile que nós realizamos pela Folk Store. E a cada edição, volto a falar, a gente aprendeu com os erros e se superou para trazer, né, ainda as melhores coisas. Então essa edição, ela ficou muito especial, a gente amou o resultado. E bastidores, né, bastidores por trás de um desfile. Acho que vocês que estão lá na plateia nem imaginam o quanto tem de trabalho por trás de entregar aquele espetáculo. São muitos detalhes, Maria, acho que são um total mais de 100 pessoas que trabalham assim para o evento acontecer, desde a estrutura, desde os staffs, até a equipe dentro da loja, o styling, que monta o desfile, porque é um espetáculo. Não é simplesmente, né, colocar qualquer roupa para desfilar na passarela. Sim, tudo pensado. Tudo pensado, cada modelo, cada corpo, o que encaixa atrás na essência daquela modelo, o tema da coleção, o que aquilo vai transmitir. Então, o desfile que é o principal, a atração musical que vai estar por trás, impactando, porque o objetivo do evento, além de desfilar a nossa coleção, né, para vender os produtos, é proporcionar experiência, é trazer encantamento. A Folk Store, ela é uma loja que não vende só roupas. Hoje a gente tem um propósito que é além, que é levar o diferencial na vida das consumidoras, é proporcionar essa experiência, é gerar conexões, é fazer essa troca, esse networking, que é outra coisa que a gente leva muito no evento. Hoje eu estou aqui no seu programa, no seu podcast. A partir da venda de roupas, a loja me possibilitou uma troca com você. Exato. Então, hoje o nosso mercado, né, a gente tem que estar aí presente em todos os ambientes. Então, o nosso evento, ele leva o nome do desfile, mas ele é muito além do desfile. E é uma loucura, assim, ó, são 6 meses que a gente prepara o evento, essa última edição foram 6 meses de trabalho. Os últimos 30 dias são os momentos mais, assim, intensos. A equipe trabalhou madrugada dentro cansamos, descansamos. Ficamos doentes no meio do caminho, mas assim, nenhuma batalha vem para nos derrubar, vem para a gente se sair melhor delas. Então, é desafiador. Eu falo que é só para loucos e apaixonados no que fazem mesmo. Porque se a gente pensa na logística do evento, em todo o trabalho que dá, a gente desistiria. Inclusive, minha equipe vai rir aqui da minha resposta. Sempre que a gente está nos dias finais da entrega, eu falo, é o último que eu vou fazer. É o último. De tanto que a gente chega no esgotamento. Mas depois, a hora que tudo acontece, vem a satisfação, eu falo, já tô pronta pro próximo. Já descansei e tô pronta pro próximo. Então é isso. Eu participei de 2 desfiles, os 2 foram maravilhosos e a experiência para mim foi incrível, porque eu encontrei muitas pessoas que fazia tempo que eu não encontrava, empresários, trocamos figurinhas, como diz, falamos de mercado, que não tinha nada a ver com a moda, tinha a ver com o mercado imobiliário, tinha a ver com construção,
com tecnologia, e nós estávamos em um ambiente que foi proporcionado pela Folk Store. Isso. Então, é assim, continue com o seu desfile, porque ele foi maravilhoso, e você que ainda não foi, por favor, vá, porque a experiência é incrível, é maravilhosa, e muito obrigada, porque foi tudo muito lindo aquele evento seu. Eu que agradeço o apoio da Maria Aires Imóveis como uma empresa parceira, patrocinadora, apoiadora do evento, e você entendeu muito bem o propósito do evento, né? E eu acho que é isso que faz, né, ter essa parceria do sucesso, é entender o objetivo do evento. E me sigam aí nas minhas redes sociais. Ainda não temos uma próxima data. Quando a gente tiver, eu divulgo, tô lá divulgando nas redes sociais, então quem acompanha meu trabalho, quando tiver uma próxima edição, vai ficar sabendo por lá. Muito bom. Bárbara, nós, a equipe do Fala Maria, né, a Juliana, a agência Malve, com muito carinho, preparou uma lembrancinha para você, e assim, e chique, né, porque Maria Aires é chique. Adorei. Uma lembrancinha aqui com muito carinho para você, querida. Muito obrigada. Tá? Tem um outro detalhe também que eu vou falar para você, que você também já entendeu, né? Sim. Que o Fala Maria, ele surgiu por causa da revista, a revista surgiu por causa da imobiliária, e uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Então, nós temos aqui a Maria Aires em Revista, que é uma revista belíssima, com uma curadoria de informação ímpar, fantástica. Nós temos os nossos pilares aqui da revista, que é arte e design, tecnologia e inovação, sustentabilidade, sociedade e cultura, histórias maravilhosas, desenvolvimento, empreendedorismo, mercado imobiliário, e também é um canal que vai dar voz para muita gente que não tem voz, que não tem a possibilidade de estar aqui. Então, nós vamos convidar muita gente para estar aqui. E quem sabe, amanhã poderá ser você. Com toda certeza. Essa é a nossa revista, eu penso que você já tenha recebido na sua casa, e quero muito que você participe dela. Com certeza. Parabéns pelo projeto da revista, Maria. Eu tenho acompanhado esse projeto desde o início, quando você começou. Já tenho visto ela espalhada por vários lugares aí da cidade. Lá na Folk Store a gente tem, no nosso espaço do café. Ela tem, né, eu como uma boa apreciadora da moda, com a imagem, ela tem um design lindo, tem mesmo a sua cara, muito capricho. É uma revista linda. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje no podcast Fala Maria, em parceria aí com esse projeto da revista. Conta sempre comigo, conta sempre com a Folk. Estamos juntas e obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. Então, vocês que estão aí nos ouvindo, por favor, visitem a loja belíssima da nossa amiga Bárbara Folk Store. Obrigada. Oi! E aí, gente?